sobre as visitas que estão frequentes demais dos insetos nessa época do ano, os mosquitinhos, as muriçocas, às vezes as moscas, que vêm com mais frequência nesse ambiente mais chuvoso. Como se livrar dessa presença, que às vezes é pouco agradável, mas sem agredir ao meio ambiente também, porque há um papel importante dos insetos em todo esse processo da natureza, né? E a gente vai conversar sobre isso com o Ralph Assé ao vivo. Bom dia, Ralph. Oi, Selma, bom dia para você, bom dia a todos. O ambiente mais quente e úmido também é propício para o surgimento das moscas, muriçocas, né? Principalmente nessa época. A gente conversa aqui com o Pedro Onça, que ele é professor de biologia, especialista aí na área, que vai explicar para a gente um pouquinho que essa é uma época que realmente costuma surgir mesmo essas moscas, tanto em casa, também até mesmo em ambiente mais rural. Bom dia para você. Bom dia pessoal, bom dia Joselma. Pessoal, mosca é um grupo muito comum nessa época, né, que ela gosta de lugares úmidos e quentes, tá? Então se proliferam aos milhões, né, aos milhares e aos milhões às vezes, e faz parte do ambiente, né? É um inseto muito comum. Agora, o surgimento também está atrelado aos nossos hábitos, principalmente em casa. Exatamente, né? A mosca, ela é um resultado da ação humana, tá? Então a higiene, principalmente local e no ambiente, ela determina se vai ter muita mosca ou não. Muita gente às vezes pensa, como é que eu vou me livrar de mosca? Mas a pessoa tem hábitos de higiene muito ruins, né? Resto de alimento, resto de açúcar, carne, né? E às vezes o hábito de como você lida com isso, né? Você pega o lixo no fim de semana, faz um churrasco e deixa resto de carne. Aí o que a pessoa vai fazer? Vai rasgar, o cachorro rasga aquela carne e o lixo não passa o fim de semana. E o que você vai ter? Né? Muito resíduo atraindo mosca. Né? Mas se a sua casa está limpa, a mosca não vai para a sua casa. Mesmo se o vizinho tiver com um hábito de higiene não muito agradável, aí a mosca vai ficar lá, não vai para minha casa. Isso, exatamente. Quando você mantém sua casa limpa, né, a mosca não vai para sua casa. Mesmo tendo um vizinho que não tem bons hábitos, né, às vezes a mosca passa pela sua casa, mas se a casa estiver limpa, não vai ter lixo não vai ter mosca na sua casa. E quando a gente fala de mosca, é um grupo muito grande. Tem mosca varejeira, mosca doméstica, mosca da fruta, tem aquela mutuca que quando você está no interior, a mutuca vem e pica você. Então, se o vizinho tem lixo lá, sua casa está limpa, ele vai preferir a casa que está suja. Certo, agora também tem algumas dicas para espantar essas moscas. É claro, elas têm um papel importante, né, nesse processo, mas algumas táticas não são tão indicadas, como por exemplo o uso de veneno. Quais são essas dicas para se espantar então essas moscas? Isso. A mosca, ela é um ser vivo, né, na natureza, tem a sua importância na reciclagem de nutrientes, né, tem importância até em laboratório para a criação de rãs, por exemplo, que se alimentam de larva de mosca. Né, isso já tem essa técnica, né, de utilizar. Mas quando as moscas estão em casa, né, o mais eficiente são hábitos de higiene. Tá? Por exemplo, na cidade não pode ter lixão, tem que ter aterro sanitário. Na sua casa, em vez de você ficar usando veneno para matar mosca, né, aquilo não resolve, o veneno não mata a mosca. Ele mata ali aquele pouquinho, mas lembra do poeta, né? O poeta fala, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Né? Você mata uma e vem outra em seu lugar. Então o certo é manter hábito de higiene. Tem algumas receitas caseiras com vinagre, cravinho, né? Para você limpar, para você eliminar repelente como citronela, é importante. Mas o melhor de tudo é manter o ambiente limpo, né? Colocar tela na sua casa, manter limpo, a mosca não vem. Justamente a questão do repelente, principalmente pelos pernilongos, né? Que nessa época também costumam atacar com força. Bem lembrado, o pernilongo também é um tipo de mosca, né? É um díptero, tá? E também costuma ter, né, com relação a pernilongo, o ideal é você ter tela, colocar tela, né, e evitar locais de proliferação, né, onde você tem vaso com água, água parada, né, os mosquitos se proliferam e você também mantendo esses hábitos de higiene, você elimina também esse tipo de mosquito. Professor, obrigado, viu, pelas explicações aqui no Bom Dia Tocantins. Tá aí, Joselma, essas explicações, pernilongo e eu, a gente não tem uma relação muito agradável não. Meu braço tá até vermelho aqui, viu, de pernilongo. É o mineiro se adaptando ao Tocantins ainda, viu, Ralph? Obrigada pelas informações e ao professor